Bora agora para o último bloco desse nosso módulo, né, de tabela periódica de ligações químicas, que fala sobre as ligações metálicas. Vê só, acompanha comigo como é que a gente vai entender isso aqui. No caso das ligações iônicas, a gente tinha a combinação de dois elementos com características diferentes. Um tinha baixa eletronegatividade, perdia elétrons, se transformava num cátion. Um tinha alta eletronegatividade, ganhava elétrons, se transformava num ânion. Quando você fala sobre ligação metálica, é a explicação do porquê. Mesmo você tendo o mesmo tipo de átomo, eles conseguem formar uma ligação química. Porque a ideia é que você tenha átomos que têm baixa eletronegatividade. A gente está falando somente de metais. E o que, é que vai acontecer? Esses metais, eles se juntam e eles vão literalmente perder os seus elétrons. Cada um dos átomos metálicos vai se transformar num cátion. E esses elétrons, eles não vão ser entregues a nenhum outro elemento. Esses elétrons, eles vão ficar deslocalizados. Eles ficam próximos dos cátions, mas não pertencem a eles. E no momento que isso acontece, a gente tem um retículo sendo formado também, que nem é o caso lá do retículo na ligação iônica, porém, que cada cátion fica lá na sua posição e os elétrons ficam circulando entre eles. É o que a gente conhece como modelo do mar de elétrons ou modelo da nuvem de elétrons. Fica muito simples quando eu mostro isso aqui para você. Vê, eu tenho um anel de prata. Peguei a superfície de prata e dei um zoom nela. O que acontece é isso aqui, ó. Cada bolinha dessa representa um íon de prata que foi formado, que ele é fixo, ele não se mexe dentro da estrutura. E essas bolinhas rosas são os elétrons que foram liberados por cada um desses íons. Então, basicamente, o retículo ele é formado por cátions do mesmo elemento que se mantêm unidos porque os elétrons que foram perdidos ficam circulando entre eles, garantindo uma atração. Isso é o que a gente chama de modelo do mar de elétrons. No caso da ligação metálica, você não tem fórmula química específica para ser determinada, porque se você fala sobre uma estrutura feita de prata, a gente literalmente representa somente prata. O máximo que eu faço é dizer o estado físico. Se é uma estrutura de ferro, aí eu digo que é uma estrutura de ferro, e o máximo que eu vou falar ali é o estado físico. Mas você não tem a criação, o estabelecimento de uma nova fórmula química, tá? Aqui também eu não posso falar de fórmula molecular, eu não posso falar de molécula. Sobre as ligações metálicas, você tem que entender essa ideia do mar de elétrons e pensar sobre as propriedades. Vê, todo material metálico também é sólido à temperatura e à pressão ambiente, assim como os compostos iônicos. Aqui, a gente só tem a exceção que eu já falei para você lá na tabela periódica, que é o mercúrio, tá? O mercúrio, na temperatura ambiente, ele é líquido. Depois, possuem altos pontos de fusão e de ebulição, agora na casa dos milhares de graus, são o mercúrio e outro como é o galho. Esses metais, eles têm pontos de fusão e de ebulição assim tão altos. Por quê? Porque para você fazer o material sair do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, você também quebra agora ligações, porém ligações metálicas. E a ligação metálica ela é mais intensa do que a ligação iônica. Então, a quantidade de energia que você precisa fornecer pelo aquecimento para fazer com que esses íons se separem é muito alta. Tá? Então, pontos de fusão e de ebulição mais altos do que os compostos iônicos. Aqui, os metais eles são resistentes à atração, ou seja, é difícil você quebrar eles, tá? Diferentemente do composto iônico, que é quebradiço, os compostos metálicos não são. Porém, eles são maleáveis e dúcteis. Quando fala sobre maleabilidade, pense sobre a formação de chapas, de lâminas, tá? E quando você falar sobre o fato de um material ser dúctil, é porque ele tem a capacidade de formação de fios. Então, metais são maleáveis e dúcteis. Outro, conduzem eletricidade já no estado sólido. Por que isso acontece? Para um material conduzir eletricidade, ele precisa ter cargas elétricas que se movimentem. No caso do composto iônico, quando ele está sólido, os íons estão bem parados. Mas no caso do composto metálico, mesmo ele não estando no estado sólido, os elétrons ficam se movimentando o tempo todo. E é essa movimentação de elétrons dentro daquela estrutura que permite a condução de eletricidade. Então, um metal sólido ou um metal derretido, eles conseguem conduzir eletricidade. Beleza? Então, guarde isso aí. E imagina que você tenha agora a formação de uma união entre metais que tenham elementos químicos diferentes. Como, por exemplo, é o caso do bronze. O bronze ele é formado por uma ligação entre o cobre e o estanho.
Como são dois elementos diferentes, a gente não chama de ligação metálica, a gente chama de liga metálica, tá? Mas aí entra num limbo dentro da química que fala muito sobre a formação de misturas também. Por hora, deixe isso guardado, tá? Pense na ligação metálica, principalmente com a formação de elementos iguais, beleza? E aí, bora lá responder questões. Questão 8 diz assim: a presença dos chamados elétrons livres é característica importante das substâncias químicas em que átomos estão unidos por quais tipos de ligação? Sempre que se falar elétrons livres, sempre que se falar nuvem de elétrons, sempre que se falar mar de elétrons, lembre-se, você tem cátions sendo banhados por elétrons que foram perdidos por todos os átomos, que se transformaram em cátions. Isso é a formação de uma ligação metálica, tá? Então, marque letra A com muita certeza aí e nem pense sobre as outras alternativas. A última questão diz assim: os metais são caracterizados por sua ductilidade e maleabilidade. Enquanto a primeira propriedade está relacionada à capacidade de obter fios metálicos, a segunda propriedade diz respeito à facilidade de transformar os metais em fios, em lâminas e por aí vai. Para explicar essas características das substâncias metálicas, usa-se o modelo do mar de elétrons. Sobre o fato de os metais serem maleáveis e dúcteis, com base no referido modelo é correto afirmar. Letra A. O modelo do mar de elétrons é explicado pela teoria de Lewis. A teoria de Lewis ela é utilizada para explicar muito bem a formação, principalmente de ligações covalentes e iônicas, quando você tem essa transferência de elétrons entre átomos, porque ela fala sobre a organização de elétrons na eletrosfera que esses átomos vão ter. Mas ligação metálica, a gente não tem muito como falar sobre isso, porque os elétrons não vão pertencer a ninguém. Então, é bem complicado usar a teoria de Lewis. Esqueça ela. Por isso que a gente fala sobre o modelo do mar de elétrons. Letra B. Nos metais, os elétrons ficam deslocalizados, o que significa dizer que eles são transferidos de um átomo para o outro. Essa ideia de transferência de um átomo para o outro fala sobre ligação iônica, né? Porque alguém vira cátion, o outro vira ânion, porque um perdeu e o outro ganhou. Então, não dá para marcar a letra B. Letra C. Mesmo alterando a posição dos átomos, os elétrons deslocalizados são redistribuídos entre os vários átomos que se ligam nos metais. Ele está mostrando para você o seguinte: antes, os átomos, vamos dizer que tinham essa estrutura aqui, e os elétrons estavam organizados nela. Porém, essa estrutura passou por uma pressão e agora ela vai estar assim. Vê, agora os elétrons eles têm que se reorganizar para ocupar todo esse espaço. Então, ele está dizendo que é o seguinte: a partir do momento que você causa modificações na estrutura, modificando a posição que os átomos dos cátions vão ter, os elétrons eles têm que se reorganizar para atender a isso também. E isso aqui é justo, é válido, tá? Porque não importa se você tem uma chapa de um metal, um bloco de um metal ou um fio de um metal, ele consegue conduzir eletricidade. Significa dizer que os elétrons estão espalhados pelo processo todo, tá? Então, letra C está correta, vou marcar aqui. Vamos ver os erros das outras? Letra D. Nos metais, os elétrons são compartilhados por todos os átomos que compõem o sólido, e essas partículas negativas se localizam a maior parte do tempo na região internuclear. Falar de compartilhamento é falar que todo mundo está usando ao mesmo tempo que pertence às eletrosferas. Mas lembre, os elétrons estão livres, eles não pertencem a ninguém. Então, eu não posso falar de compartilhamento. E letra E. Os metais são formados por cátions submersos em um mar de elétrons. Isso aí está ótimo. E o modelo do mar de elétrons não explica satisfatoriamente a maleabilidade e a ductilidade dessas substâncias. Explica muito bem, tá? Então, marque aí somente letra C e a gente encerra esse bloco por aqui, tá? Então, vejo vocês no próximo. Valeu!